Olá, está começando mais um programa Artesanato Sem Segredos. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e espero que você aproveite bem a nossa aula. Bom, o que eu vou ensinar hoje é essa peça. Muita gente pediu, perguntou como eu tinha feito. Eu trouxe ela para ensinar vocês mesmo. Eu fiz poucas vezes essa técnica, inclusive eu trouxe duas, né, que são as únicas variações que eu tenho. Eu fiz um lenhato e depois eu fiz uma pintura por cima e descasquei. Eu não sei o nome dessa peça porque eu nunca vi vídeo dela. E também nunca vi, assim, nada feito. Eu tirei essa ideia de um papel. Eu vi um papel feito assim, eu tentei fazer da minha maneira e chegou bem perto do que era o papel. Eu espero que vocês gostem da aula, ok? Bom, então o que que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi passar a goma laca incolor na minha peça. Por que que eu passei a goma laca incolor? Porque essa peça aqui, ela vai aparecer muito o fundo dela. Depois eu vou fazer o lenhato e vai ficar aparecendo o fundo da peça. Então eu preciso de passar a goma laca incolor, independente de onde essa peça vai ficar. Se vai ficar em área úmida, se vai ficar em área seca, eu tenho que passar a goma laca incolor. Então, eu vou só simular como eu passei, mas se vocês tiverem dúvidas de como eu passar, procura o vídeo que chama Como Fazer uma Peça em MDF. Tem lá no YouTube. Então, você vai pegar um pincel desse de cerdas naturais, a goma laca. Normalmente a gente coloca ela num frasquinho de metal ou num plástico, porque ela, como é a base de álcool, ela costuma corroer, né? Ela vai comendo o isopor. Então a gente coloca ela num lugar que ela não vai corroer. E limpa o pincel com álcool 92%. Aquele álcool 46 que hoje a gente encontra na maioria dos mercados, a gente não consegue limpar o pincel. Então tem que ser naquele álcool um pouquinho mais forte. Você vai ter que dar uma procurada aí mais caprichada. Então passa, é uma demão apenas. E nem vai lixar nesse caso aqui, tá? Aí eu fiz as divisóriazinhas da peça aqui. Eu vou ensinar mais uma vez, vamos reforçar a técnica. Só que das outras vezes, eu fiz com a goivinha. Eu não sei se vocês lembram, uma pecinha que eu comprei em loja de artesanato, né? Ela é própria para estar dando efeitos na madeira, fazendo sulcos. Mas muita gente não tem encontrado. Eu tenho recebido e-mail da pessoa me falar, eu não consegui achar gente de muito longe. Então eu vou fazer com estilete para vocês verem que dá para fazer também. Então a gente vai fazer assim, eu dividi ela, né, aqui. Não foi muito certinho, porque as madeiras não são, as ripinhas não são cortadas muito certo. Então, ó, o estilete, você não vai vir com ele desse jeito aqui, ó. Você vai virar a mão, porque ele tem que vir de lado, ó. Mão assim, ó. Tá? Não é assim. Mão lateral. Então, apoia a régua de metal, não usa a régua de plástico, porque senão ela pode escorregar, ela come a régua aqui e vai machucar o dedo. Então, ó, eu dei uma adiantada em casa, mas foi isso daqui que eu fiz, ó. Mão lateral, o estilete na lateral. Ó, e ele vai dar certo também. Vou tirar a sujeirinha, vai ficar os risquinhos da peça, tá ok? Depois disso, eu vou ter que dar um fundo nessa peça antes de fazer o lenhato. Eu preciso pôr uma cor aqui. Então, eu usei a mesma tinta que eu fiz o lenhato. É o gel envelhecedor tabaco. Por que que eu usei esse gel envelhecedor tabaco? Porque além dele me dar a cor que eu quero aqui, ele tem gel na composição. Então, ele demora a secar. Eu até posso usar tinta. Quando vocês estiverem aí com a mão boa, vocês podem estar usando tinta, mas o gel, ele é próprio, ele dá muito certo porque ele demora um pouco secar até eu fazer a técnica. Então, eu carrego o pincel. Aqui eu quero também um pincel de cerdas naturais. Por quê? Porque eu quero dar uma riscada nessa peça. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou levantar aqui um pouquinho para eu conseguir fazer a peça. Vocês vão... Ó, já vou deixar os risquinhos.
já faço aqui esse sulco aqui que eu fiz com o estilete, já deixo ele evidenciado, ó, tá vendo? Ele vai ficando marcadinho. Ó, você vem riscando, a gente quer que fique esse risco aqui, tá bom? Ó, ela já deu até uma carinha de madeira. Se você quisesse parar por aqui, até poderia, porque já deu um efeito de madeira. Tá? Eu vou botar secar e vou pegar o passo adiantado. Ficou assim, ó. Aqui tá sequinho. Ó. Agora, eu vou fazer um lenhato. E eu vou explicar mais uma vez como é que nós vamos trabalhar com ele. O lenhato é essa pecinha. Hoje eu trouxe essa um pouquinho menor. Ela tem um desenho, eu não sei se dá para aproximar, para eu poder mostrar para vocês. Se você começar de qualquer lado, vai dar certo, mas o nó fica mais bonito quando você começa desse desenho pequenininho aqui, ó, tá vendo, ó? Eu vou virar, ele vai aumentando, ele vem um risquinho aqui, outro maior, e aqui, ó, é o maior tamanho do desenho dele. Então, você começa sempre desse menorzinho aqui. E como que você vai saber que hora que você vai dar o jogo nele para ele fazer o nó aqui? Quando você tiver mais ou menos no meio do seu trabalho, da tua largura do teu trabalho, você vai fazer um movimento assim. Eu vou fazer sem o envelhecedor para vocês verem. Você posiciona ele lá no comecinho, vem arrastando. Quando chegar mais ou menos no meio, eu já vou abaixando a mão, continuo arrastando, ó, e volto, continuo arrastando. Eu não vou parar no meio do caminho para fazer isso. Eu não venho até aqui no meio, paro, arrasto e venho. Não. É sempre com a mão em movimento. A mão vai sempre fazer isso aqui. Ela só vai fazer um jogo no meio da peça, porque é onde ela vai marcar. Não faça muito devagarzinho, porque ele vai ficar marcado dele, do carimbo. Você vem, faz o movimento e já sai da peça. Então, vamos lá fazer com a tinta. Isso, gente, é treino, tá? Tem que ir fazendo, que dá certo. Ó, eu passo já o envelhecedor. Posso passar de qualquer sentido, aqui não tem muito sentido. Depois eu venho alisando ele, né, no sentido do veio da madeira que eu quero fazer aqui embaixo. Ó, venho, meio da peça, arrasto e levanto. Ó, fica um nó acabado e começando um outro nó. Eu vou fazer mais 3 vezes para vocês verem. Ó, aqui, ó, por que eu fiz isso daqui no fundo? Tá vendo essa parte aqui que não tem o desenho da madeira? Não tem o desenho do carimbo? Se eu não tivesse feito isso, eu teria ficado assim, liso, sem cor, sem um efeito. Então, esse efeito que eu fiz por baixo, arrastando o pincel, já me deu todos esses efeitos de madeira no fundo também. Então, vamos lá. De novo. Depois que você pegar o jeito, aí você consegue já passar o gel nela toda e já fazer de uma vez. Eu vou fazer aqui. Eu tô levantando a peça, às vezes atrapalha na filmagem, mas vocês tenham um pouco de paciência aí, porque não dá pra eu fazer aqui na mesa, fica ruim. Ó. Se fosse uma tinta, aqui já estaria seco. Aí você não consegue fazer o efeito. Então, tem que ser assim, rapidinho. Então, vamos de novo, ó. Vem com ele no meio da peça, abaixa e levanta. Vem com ele no meio da peça, abaixa e continua e levanta no final. Vem arrastando, abaixa, volta na posição. Aí, ele vai ficar assim. Parecendo uma madeira mesmo. Eu poderia parar por aqui também. Já são 2 técnicas, a de baixo que deu o efeito de madeira e essa que dá o efeito dos nós da madeira. Ok? Então, vou deixar a peça secar. Aí, o que eu fiz?
Aqui a peça tá seca. Eu até fiz aqui agora mesmo, porque eu acabei esquecendo de fazer esse passo. Eu vou ter que usar uma cera. Hoje eu trouxe essa daqui, que é pequenininha, né? Chama microcristal, essa cera. Ela é encontrada no mercado de artesanato. Eu uso na minha casa aquela cera em lata. Poliflor, parquetina, inglesa. Não é cera líquida, é cera em pasta, incolor. Mas eu não ia trazer a lata aqui, né, gente? Ia ficar meio feio aqui pra nós. Mas eu tenho essa que é igualzinho, é a mesma coisa, que vem num potinho menor. Tá até bem usada, ó. Então é a cera incolor. Você vai pegar um paninho, né? Pode ser esse aqui, que eu costumo trazer na TV. Deixa eu pegar um seco. Um paninho de malha de preferência. Vai carregar lá na tinta, na cera. E vai passar aqui nas beiradinhas. Por que que eu vou passar na beiradinha de cada madeirinha? Porque eu quero dar um ar de que ela foi gasta bem nas beiradinhas. E a cera não deixa a tinta pegar direito. Então, na hora que eu lixar, eu vou conseguir mostrar o lenhato por cima da tinta. Ó, então, eu passo mais nas beiradas. Eu deixo o meio sem cera, que é pra tinta grudar aqui mesmo. E ela descascar nas beiradas, que é onde as madeiras costumam descascar primeiro. São nas beiradas, né? Venho aqui, ó, passo mais nas beiradinhas, capricho. Passo de novo, ó, venho puxando aqui. Carrego lá de cera. Essa cera serve também, pessoal, para dar acabamento nas peças, tá? Peças que ficam em quarto, que fica pendurada na parede. Você não precisa de estar usando verniz, você pode dar acabamento com cera. Fica assim acetinado, fica um trabalho muito bonito. Ó, fica desse jeito. Aí, eu venho com um pincel macio. Nessa peça maior, eu usei essa tinta aqui, ó, a Hortência. Nesse trabalho maior que eu fiz, que foi o primeiro. Pra trazer aqui pra vocês verem, eu usei uma outra cor que é pra ter uma variação. Eu usei a tinta Alfazema. Todas as duas são tinta acrílica. Tá? Então, eu vou usar a Alfazema, foi a que eu usei lá. Então, eu vou pegar um pouco de tinta. O meu pincel tá hidratado, pincel macio, né? Já logo em seguida, eu venho aqui, ó, e vou dar umas pinceladas assim. Mas no meio mesmo. Ó. De novo, umas pinceladas bem soltas. Em outras cores deve ficar bonito também. É que eu não tive tempo de fazer em outras cores. De vez em quando você dá uma hidratada no pincel pra ele correr melhor. Tá vendo, ó? Ele faz um... Ele abre quando você passa a tinta em cima da cera. Não precisa fazer uma cobertura muito forte assim, cobrir demais, porque a intenção não é cobrir. Viu? Eu dei uma adiantadinha aqui numa parte, eu fiz só duas partes, eu vou até fazer em mais uma, pra vocês pegarem bem. Procura não deixar marca do pincel assim, ó. Deixa ela meio que assim, meio... Não deixa muito marcado do começo do pincel aqui, não. Vendo? Ele não pega direito, porque eu passei a cera. Era essa a minha intenção, não deixar... É como se fosse uma madeira que tivesse sido pintada, né? E desgastou e apareceu essa madeira aí por baixo. Então, ó. Pode parar um pouco antes, como aqui, ó. Aí você faz do seu jeito, que eu tenho certeza que vai ficar bom. Essas duas aqui estão secas. Então, eu vou
Depois que eu fiz isso, eu vou pegar uma lixinha. Eu até trouxe a lixa errada, essa é 400, tem que ser da 220 até no máximo 80. Não pega uma lixa muito mais grossa que isso, porque você vai acabar arrancando o efeito do lenhato por baixo, ainda vai riscar o seu MDF, tá? Então, eu vou lixar aqui, ó, nas beiradas, ó. Eu vou sumir, dar um efeito. Deixa eu afastar isso aqui pra pegar bem. Ó, na beiradinha onde eu passei a cera, eu venho lixando bem. Aqui no meio também. Eu vou mostrar uma lixada e a outra sem lixar pra vocês verem como fica diferente. Você meio que some com essa marca da tinta de volta, deixando apenas o efeito que a gente quer dar, ó. Vamos ver se dá pra aproximar um pouquinho mais. Essa daqui, ó, foi a que eu lixei. Tá vendo que os efeitos do lenhato lá embaixo, aonde eu passei a tinta, ele aparece um pouquinho mais do que essa daqui que eu não lixei ainda, ó. Essa não aparece nada, nem aqui onde quase não tem tinta, não tá aparecendo o efeito do lenhato lá embaixo, tá? Então, lixa mais nas beiradas, passa aqui também, que vai aparecer o efeitozinho ali em cima. Quer ver quando eu lixo aqui, ó? Ó, já apareceu. Então, ele some com a tinta e deixa aparecer, olha aqui, ó. Que bacana, que vai dar pra ver bem. Ó. É isso aqui. E se a lixa fosse um pouquinho mais grossa, estaria aparecendo ainda um pouco mais. Tá bom? Então, esse é o efeito de madeira que eu queria ensinar pra vocês. Nós vamos num intervalinho bem rapidinho, aí eu vou ensinar pra vocês uma flor de gaze. Isso mesmo, aquela gaze hospitalar, tá bom? Vamos beber uma aguinha, já já a gente volta. O intervalo foi rapidinho, né? Eu voltei para ensinar vocês a fazerem. Na peça tem uma florzinha ali do lado. É uma florzinha. Eu fiz uma flor também bem rústica, porque é o que combina com o efeito que tá por baixo dela. Então, nós vamos fazer que jeito essa flor? Com gaze, ó. Gaze hospitalar. Custa muito baratinho isso na farmácia, tá? Então, vamos lá. Eu peguei um pedacinho de papel, eu cortei com esse cortadorzinho circular aqui, redondinho, mas você pode cortar com a tesoura mesmo, isso aqui é só pra fazer a base da florzinha. Então, eu cortei, fiz um cortezinho assim, um papel mais durinho, cartolina, não precisa ser nada específico não, é um papel que seja um pouquinho mais grosso que o papel sulfite, tá? Esse aqui é uma sobrinha de papel de scrap que eu tinha lá em casa, então eu fiz isso aqui. Aí a gaze você vai fazer desse jeito, você vai abrir ela, vai abrir de novo e vai dobrar. Pode ser com cola de silicone, aquela cola fria. Inclusive a True Colors tem dela. Infelizmente eu não tinha em casa para trazer para vocês verem. Deixa eu esticar minha cola aqui, vamos ver se eu consigo fazer. Então nós vamos fazer isso aqui, ó. Vai dar um pontinho de cola no meio, no meio, tá? Agora nós vamos queimar um pouquinho os dedos. A abertura você deixa para fora. É uma florzinha bem rústica mesmo, ó. Vem aqui e cola. Aí você vai rodeando aqui, ó. E vai fazendo umas preguinhas. Ó, vai franzindo ela, tá? Você poderia fazer um alinhavo aqui, esticar e colar já alinhavada? Poderia. Tá? É que eu
não quis trazer uma agulha pra cá. E também não foi assim que eu fiz ali na minha peça. Na minha peça eu fui colando desse jeito aqui, ó. Vai levantando, vai pondo cola e vai fazendo a dobra. A cola quente queima o dedo, né, gente? Ela esquenta até embaixo. Ó. Pode franzir mais, pode franzir menos. Aí já é de gosto de cada um. Pode franzir como você quiser. Pode pôr mais camadas. Ó, vai pondo atrás. Não precisa ficar muito preocupado com esses fiapos que ficam, porque a intenção é que fique rústico mesmo. Aqui não tem nada de peça clássica, não. A peça é bem rústica mesmo. Que, aliás, tá muito em alta, né? Tudo que é rústico agora tá em alta. Móveis, até vestimentas assim, mais desfiadas, muita renda, né, pessoal, tá usando. Ó, a primeira camadinha dela ficou assim, ó. Eu vou fazer outra, tá? Novamente. Vem aqui, dobra ele. Eu coloquei a gazezinha com essas abinhas pra fora, assim, aberta. Mas isso não quer dizer que você faça ela com a abinha, com essa parte fechada, não tem problema nenhum. Aí eu vou começar um pouquinho mais pra cá, pra eu tampar esse começo, senão vai ficar muito montuado aqui nesse começo aqui. Vai evidenciar demais esse desfiado dela. Então, no meio novamente. Eu só vou colocar um pouquinho mais pra dentro, pra ficar duas camadinhas, a de fora e essa daqui. Mas é do mesmo jeito. Cola quente, pontinha de cola quente. Vai dobrando, vai franzindo. Ó. Depois nós vamos abrir isso aqui, ó. De novo. Pinguinho de cola. A cola quente costuma deixar altura nos trabalhos, né? Tem trabalho que a cola quente não fica bonito. Mas aqui, se ela der altura, pra nós, não vai ter... Vai ficar até bacana. Ó, continua fazendo a dobrinha, ó. É uma dobrinha, ó. Empurra com o dedo lá, ó, e faz um franzidinho. Cola sempre atrás. Ó, de novo. Aqui, nesse final, eu vou dar uma leve dobradinha aqui, ó. Porque ele vai ficar por cima, tá? Uma leve dobradinha. Então, eu passo a cola, um pouquinho de cola aqui, dou uma dobradinha e venho aqui e colo. Só pra não ficar muito fiapeira pra cá. Ó, agora eu vou abrir, né? Vou dar uma abridinha nisso aqui. Porque eu vou tingir agora essa florzinha com os spray que eu trouxe da True Colors pra vocês verem. Tem muita gente que eu sei que tem um spray em casa e acaba usando só nas peças, ou às vezes nem usa porque não sabe como que pode usar. Ó, ela já ficou repolidinha mesmo com a cara de florzinha. Ó, que bonitinha. Florzinha de gaze. Tá? Agora eu vou colocar ela dentro de uma bandejinha pra eu tingir ela. Aí você pergunta assim pra mim: Tânia, eu não poderia ter tingido ela antes de ter feito a florzinha? Poderia. Mas ela ia ficar tingida muito assim uniforme. Eu não queria que ficasse desse jeito. Como eu fiz e vou tingir, em alguns pontos ela vai aparecer um pouquinho branquinho da gaze, vai ficar um pouco mais claro. E era isso que eu queria, porque as flores não são... a cor não é chapada, né? Ela tem nuances de cores. E quando a gente passa o spray, ela dá uma endurecidinha. Esse daqui, ó, é o spray metal bronze. Ele tem
o metálico aqui no fundo, a gente tem que dar uma mexida. Dar uma chacoalhadinha assim, ó. Não é assim, tá, pessoal? É assim, ó. Dá uma chacoalhadinha pra tirar esse metalzinho do fundo e se misturar. Ele decanta, né? Ele fica aqui no fundinho. Então, dá uma misturadinha assim, tá? Aí, eu vou borrifar primeiro no meu lixinho. Se você tiver um papel, você pode colocar, pode ser uma sulfite, uma folha sulfite aqui de baixo, quando você for tingir, porque essa folha sulfite depois, você pode recortar ela e fazer uma flor também, ela já vai ficar tingida do spray. Então, eu vou borrifar. Ó, eu vou abrindo as florinhas, ó, tá dando pra vocês verem aí. Tá dando pra ver em detalhe, pessoal? Ó. Deixa eu mostrar aqui. Então, agora eu vou passar um pouquinho, ó. Esse ficou com marronzinho, né? Com o tom do marrom. Ó, essa tinta aqui, ó, que eu falei pra você aproveitar. Coloca uma folha aqui, que depois ela vai ficar tudo tingidinha do spray. Aí você pode usar em outra. Ó, ficou umas partes brancas, é assim que eu queria. Agora eu vou passar o rosa. Do mesmo jeito, vou dar uma chacoalhadinha nele. Ele não é metálico, esse aqui, rosa oriente, é mate. Vou testar no meu lixinho ali, no meu tanquinho de água e venho dando umas borrifadinhas aleatórias. Vou virando ela. Olha que cor super bonita essa. Vou virando e vou fazendo isso daqui. Ó, ela vai ficar assim. Deixa eu virar por aqui pra vocês verem. Bem repolhudinha. Eu pus um pouquinho mais de rosa do que eu pus ali na minha, mas pra vocês verem como ela fica bonita. Agora, pra dar acabamento nela, aí no mercado de artesanato, existe essas tampinhas, ó. Ela simula uma tampinha de garrafa, que tem um desenho aqui no meio dela. Aquela minha ali eu acho que não é a Torre Eiffel, é a Torre de Pisa. Tá vendo? Ela tem uns desenhos assim, ó, com um brilhinho por cima. Mas você pode fazer com tampinha também. Faz, cola um papel e coloca um vidro líquido no fundo. Dá também pra fazer. Aí tira aqui, ó, ela tem uma colinha. Mas esse miolo aqui, você pode colocar nele o que você quiser. Você pode colocar botão, você pode colocar pérola, aquelas meia pérola. Você pode colocar uma outra florzinha feita de papel um pouquinho menor. O que você tiver em casa que você achar que vai... restinho de bijuteria que quebra, né? Aqueles anéis. Não joga fora não, pessoal. Vai guardando, porque uma hora dessa dá pra você estar usando, fazendo um miolinho de flor. Então, com a colinha quente, como é tecido, eu não confiei muito na cola, assim, ele pode estar saindo, né? Então, eu ponho um pouquinho de cola quente e coloco a tampinha aqui dentro. Dou uma apertadinha, ó, ela vai ficar desse jeito. Olha que gracinha de flor. Bem simples, diferente, baratinha e bonita. Depois, eu coloquei um arabesquinho. Ali na peça dá pra vocês verem. Eu usei aquele material maravilhoso que eu costumo usar da Momento Divertido. São desenhos, né? Esse daqui é de papel roller. É um papelão um pouquinho mais grosso. Ele tem uma infinidade de desenhos. E esse que eu trouxe aqui é uma cantoneira. Ó, é de pôr nos cantos das caixas. Mas eu cortei ela. Fiz isso para vocês verem que a gente pode estar mudando. Às vezes você procura uma peça específica e de uma que você tem, você consegue fazer. Ó, eu cortei aqui com a tesourinha, muito simples. Vou cortar para vocês verem. Medi aqui a metadinha, ó. Fiz isso,
segura firme, ó, é facinho de cortar e virou um arabesquinho. Aí, deixa eu pegar uma bandejinha aqui. Eu vou pegar a tinta acrílico metal ouro. Ele é um pouquinho, ele é metálico, né? Vou pôr um pouquinho aqui no cantinho da bandejinha. Com aquele nosso batedorzinho que eu sempre trago, vou carregar e vou fazer isso aqui. A tinta acrílica metálica, ela tem um pouco de transparência. Então, se você quiser dar cobertura, passe aí um tom parecido com ela por baixo e dá esse brilho com ela por cima. Agora, se você usar só ela, dá 2, 3, até 4 demãos para poder fazer a cobertura da peça. Porque ela não é feita para dar cobertura, ela é feita para dar efeito, tá? Ó, ficou assim o arabesquinho. Que graça. Aí, eu com a cola quente, peguei aquela peça, eu lixei ela todinha no intervalo, né? Pra ficar bonitinha pra vocês verem. Olha aqui como apareceu o fundo, ó. A tinta tinha feito uma cobertura aqui em cima de todos eles. Com a lixa eu desgastei e ela ficou assim. Claro que aqui é uma madeira assim, é um MDF que não tem nenhum outro efeito, não tem nenhum desenho, então às vezes pode parecer estranho. Mas na peça ele acaba ficando bonito como ficou ali. Aí eu vou colar isso aqui com a colinha multicola, vou posicionar lá e vou colocar a florzinha por cima. Naquela peça ali no meu porta-controle, o que que eu fiz? Eu peguei um fiozinho de sisal, porque como ali tudo é rústico, e fui colando na volta dele todo. Isso custa muito baratinho, encontra em lojinha de aviamento, um fiozinho de sisal. Passei para dar o acabamento da peça e ela acabou ficando desse jeito. Pessoal, infelizmente a nossa aulinha acabou. Eu espero que você tenha gostado. A semana que vem eu tô aqui de novo. Bate lá no YouTube, Tânia Islas, e procura as outras aulas que estão disponibilizadas lá, que eu fiz aqui na TV Câmara. Então, o que você vai fazer? Entra no YouTube, bate Tânia Islas, vai ter uma foto minha lá, clica naquele quadradinho lá, que todas as aulas aqui da TV Câmara estão lá. Eu quero agradecer também o pessoal que tem me mandado e-mail. O que acontece? Muita gente não tem Facebook, mas eles estão vendo as nossas aulas aqui da TV pelo YouTube e estão agradecendo e comentando lá, dizendo que estão aprendendo. Essa semana teve uma pessoa que disse que, semana que passou, né? Uma pessoa que disse que tava com problema de depressão assim profunda, né? Ela começou a bater lá nos vídeos e viu, inclusive foi aquela primeira aulinha que eu dei, que foi a de como preparar uma peça de MDF, e ela falou assim: eu tô começando do começo, eu sempre gostei, mas nunca tive a oportunidade de fazer, moro muito longe, ela mora no Piauí. E não tenho como fazer aula nem nada. E eu estou acompanhando as aulas, né, que você tem disponibilizado. Então eu quero agradecer aqui a TV Câmara também, porque está dando esse espaço para a gente estar ajudando essas pessoas que estão aí do outro lado. É só essa a nossa intenção aqui na TV. Ajudar de alguma maneira você que está aí, ou como um ganho, né, como uma renda, ou até mesmo para que seu dia fique um pouco melhor. Eu fico muito feliz com isso. Um grande abraço para você e até a semana que vem, ok?